Imagina você descobrir que a sua ex-namorada agora vai se tornar a sua irmã mais nova. Esse é o anime da análise de hoje. A história começa após Mizuto e Yumi terem se tornado meio-irmãos, após a mãe delas ter se casado com o pai dele. Porém, seus pais não tinham ideia que eles já tinham sido namorados 6 meses antes. Então, eles, para não causar nenhum mal-estar, decidem manter isso tudo em segredo. Então, Yumi propõe um sistema de jogo para impedir que eles ajam como ex-namorados. O jogo é: quem agir como ex terá que se humilhar e vai ser chamado de irmão mais novo pelo outro. Então, Yumi aproveita essa oportunidade para começar a bisbilhotar as coisas de Mizuto. E ela diz que isso é perfeitamente normal entre irmãos, porém ela começa a se aproximar do esconderijo secreto dele, onde ele guarda revistas diferenciadas. Porém, ele percebe que está sendo enganado, e de repente ele pede desculpa por como ele tratou ela no passado. Ela, ouvindo isso, fica muito confusa e muito envergonhada, e ele acaba questionando ela, dizendo que isso não é um comportamento normal de irmão. Então ela acaba perdendo o jogo e tem que chamar ele de Oni-chan. E por fim, ele acabou derrotando ela no seu próprio jogo. E ele diz que ela pode até pensar que é inteligente, mas não chega nem perto do nível dele. E ela se irrita e acaba indo embora. No dia seguinte, eles estão na cerimônia de entrada do ensino médio. Mizuto fica muito surpresa ao descobrir que Yumi foi escolhido como representante de classe. É revelado que ela se saiu muito bem na prova de admissão, o que acabou fazendo ela se tornar muito popular. E ela acabou usando toda essa popularidade para espalhar que os dois são irmãos. Ela até diz que é a mais velha só para irritá-lo, porém ele não dá a mínima. Após isso, alguns garotos se aproximam de Mizuto querendo fazer amizade. Ele não dá muita bola a eles e vai ao banheiro. E dentro do banheiro ele escuta aqueles mesmos garotos falando que só querem fazer amizade com ele para poder chegar na irmã dele e acham ela linda. De volta em casa, Yumi fica muito brava com ele por causa daqueles garotos que só querem manipular ele para chegar nela. Então ele diz que eles são apenas um bando de vermes que não tem coragem de chegar nela diretamente e falar com ela. Então ela pergunta por que ele está agindo tão diferentemente, mas ele simplesmente vai embora. No outro dia, quando ele estava entrando na colégio, ele é abordado por 2 garotos. Então, antes que eles pudessem falar qualquer coisa, Yumi chega e começa a agir como se fosse a namorada dele, e eles ficam surpresos. Então os 2 garotos perguntam se eles são realmente irmãos. Então ela diz que sente muito porque eles têm complexo de irmãos. E os 2 ficam bastante surpresos. Então mais tarde, a mãe de Yumi manda uma mensagem dizendo que os 2 vão se atrasar. Então eles 2 têm que ficar sozinhos em casa. Yumi conta isso a Mizuto e ele diz que tudo bem. Enquanto prepara o jantar, ela fica envergonhada por se lembrar que o seu peito tocou no braço de Mizuto naquele outro dia. E ela diz para ele se esquecer daquilo que aconteceu, porém ele diz que não se lembra de nada. E isso tudo acaba deixando ela bem segura com o seu corpo, porque um evento desse qualquer garoto ficaria louco e jamais se esqueceria. Então, para se vingar, ela decide ir até a sala só de toalha para provocá-lo. Mas num descuido dela, quase que a toalha ia caindo. Ele, todo inquieto vendo aquela cena, decide pegar o seu casaco e cobri-la. Mas ela fica zangada e decide ir embora. Mas ela acaba tropeçando e os 2 caem. Então, durante toda aquela situação, os 2 esquecem do jogo e entram no clima. E quase se beijam, porém os pais dele chegam e interrompem tudo. E eles sugerem que ela se esconda debaixo do sofá, para evitar que seus pais vejam eles naquela situação. E os 2 ficam pensando exatamente porque um não gosta mais do outro. Já no outro dia, Mizuto é abordado por um cara aleatório chamado Kayonami, e ele diz que gostaria muito de fazer amizade com ele. Então Mizuto diz para ele logo baixando a bola, porque ele é o tipo de cara que ele jamais deixaria se aproximar de Yami. Porém, ele diz que não tem nada a ver, e ele quer realmente fazer amizade com Mizuto. E isso acaba deixando Mizuto ainda mais desconfiado, e Kayonami fica achando estranho eles serem tão próximos assim. Então, à tarde, na aula de educação física, é apresentado Minami, e ela estava admirando os peitos de Yumi, e vendo quão grande eles estavam, porque o dela no último ano não cresceu nem 1 centímetro. Yumi tenta confortá-la dizendo que no último ano ela estava na mesma situação que ela, e diz que eles continuaram crescendo para ela não se preocupar. Yumi fica surpresa ao ver como Minami é atlética nos esportes e revela o quanto ela é péssima no mesmo. Mas como ela é representante da classe, ela não pode fazer feio em nada, então ela se esforça ao máximo em tudo. Ela se esforça ao ponto da exaustão e acaba quase desmaiando, mas Mizuto acaba pegando ela na hora certa. E ele diz que ela já se esforçou muito e ela deveria descansar. Então ele a deixa com a Minami e pede para ela levar ela para a enfermaria. E é assim que as 2 acabam se conhecendo. No dia seguinte, Minami fica preocupada ao saber que Yumi está doente, e ela diz que quer ir na casa dela visitá-la, mas Kawane aparece e diz para ela se acalmar. Mas ela insiste e diz que quer ir visitar a sua amiga, e Kawanomi vê essa oportunidade e diz que quer ir junto, mas ele é impedido por ela. E ele fica triste por perder essa oportunidade. Logo em seguida, Mizuto e Minami chegam à casa deles. E assim que eles chegam, Yumi está deitada delirando ainda por causa da doença e fica desabafando declarações bem indecentes para ele, que deixa os 2 envergonhados, dizendo que ela nunca mais quer que ele deixe ela. Diante daquela situação, Minami leva ele para a cozinha para fazer comida para ela. Depois de dar a comida para Yami, antes dela ir embora, ela pergunta para Mizuto se eles realmente são irmãos. Então ele acaba respondendo a ela que eles são meio irmãos. Mais tarde, Mizuto ainda está cuidando de Yumi doente, e ela está cada vez fazendo pedidos mais estranhos, como dar dinheiro a ela ou segurar a mão dela enquanto ela dorme. Então novamente chega o
momento de verificar de novo a temperatura. Porém, assim que ele verifica a temperatura, ele nota que está normal e ela estava esse tempo todo fingindo apenas para ele ficar cuidando dela. E ele acaba ficando muito bravo, dizendo que ela fez ele desperdiçar a noite inteira ficando com ela. Mas ele diz que vai deixar passar porque ela ainda está se recuperando. E ele acaba provocando ela, dizendo que ela está bobinha como sempre. Então volta ao passado, 6 meses antes, enquanto eles ainda estavam namorando. E mostra que ela guardou todos os objetos que Mizuto deu a ela dentro de uma caixa. Então ela acaba pegando uma das cuecas de Mizuto e de repente começa a cheirá-la, mas aí ela percebe que isso não é coisa de irmãos e diz que vai perder o jogo se continuar. Ele diz que tem que devolver isso a ele. Porém, ela ouve alguns barulhos e acaba percebendo que ele ainda está acordado e vai esperar ele ir dormir. Então, às 4 da manhã, ela vai se esgueirando até o quarto dele para tentar devolver, mas ela descobre que ele está tentando fazer a mesma coisa com o sutiã dela. Então, eles decidem fazer uma reunião para resolver essa situação. Então, Yumi acaba perdendo um jogo de pedra, papel e tesoura e tem que começar a se explicar primeiro. Ela diz que voltou aos seus velhos hábitos de guardar tudo que é relacionado a ele, o que por algum motivo acabou deixando ele bem feliz. Então, ela explica que acabou encontrando a cueca dele acidentalmente no banheiro e quando ela pegou, a mãe dela chegou e ela teve que esconder. E Mizuto coincidentemente diz que aconteceu a mesma coisa com o sutiã dela. E ela olha para ele e pergunta se ele não fez nada pervertido com o sutiã dela. E ele espera um segundo e diz que não. E ela acaba suspeitando dele. E ele acaba retrucando e pergunta se ela não fez algo pervertido com a cueca dele. E ela da mesma forma pensa por um segundo antes de negar. Mesmo assim, os dois admitem terem infringido as regras do jogo e cada um vai ter direito a um pedido assim que quiser. Já no dia seguinte, Yumi vê Mizuto com uma garota. E pensando que ela pode estar junto com ele, ela acaba ficando com muitos ciúmes. E ao chegar em casa, ela vê um par de sapatos femininos, o que faz ela pensar que ele trouxe a garota para casa. Ela vai usar o seu pedido para forçar ele a ir comprar comida, assim deixando a garota sozinha no quarto dele. Mas a garota acaba desaparecendo. Então Mizuto pede a Yumi para verificar o seu quarto e ver se nada desapareceu. Mizuto está preocupado porque na verdade essa garota misteriosa era Minami. Ela estava disfarçada e ela diz que quer que Mizuto se case com ela para que ela possa fazer parte da família de Yumi. Então Kawanami, que é amigo dela desde a infância, explica que ela às vezes pode ser bastante obsessiva. Após isso, Mizuto diz para Yami que eles vão ao encontro e ele diz que esse é o seu pedido. Já no dia do encontro, ela não para de pensar por que ele chamaria ela para o encontro. E por algum motivo ela está extremamente atraída por ele. Já um flashback mostra que esse encontro foi uma ideia de Kawanami. O encontro fica mais tenso assim que a culpa de Mizuto se mistura com o constrangimento de Yumi. Então, enquanto ele estava no banheiro, ela acaba se perdendo e fica sozinha e liga para ele. E por algum motivo ela fica desapontada quando ele não encrenca com ela. Essa situação acaba relembrando ela do mesmo que aconteceu no primeiro encontro, que foi bem semelhante. E no fim ele acabou encontrando ela e assim aconteceu novamente. E ele acaba zombando dela novamente. Então eles deixam a briga deles de lado por um momento e começam a se divertir de verdade. E Mizuto diz que ficou surpreso porque eles se dão bem melhor como meio-irmão do que como eram namorados. E após assistir o encontro dos dois, Minami diz que vai parar de perseguir eles e pede desculpas. Mas ela diz que não está pronta para desistir da sua obsessão por Yumi. Mas Yumi ainda está confusa porque ele pediu o encontro com ela. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou, então deixe seu like e comente aí se você quer uma parte 2. Desde o meu já, muito obrigado e até a próxima.